Boa noite, povo de Deus! Como é que vocês estão Boa aí, gente? noite! Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Edson? E você, meu irmão? Tudo jóia, graças a Deus, pela graça de Deus. Estamos aqui mais uma semana para a gente poder Graças a responder a Deus. pergunta do pessoal. Não para de chegar perguntas novas. Isso é muito bom, o povo está com sede de aprender e é ótimo a Muito gente se bom. colocar também à disposição do povo de Deus com um pouquinho que a gente sabe para poder passar esse conhecimento, né? E é graça de Sim. Deus. Tudo bom, Eduardo? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Esse projeto Pergunte que eu respondo tem sido um projeto muito caro para mim, no sentido de que eu valorizo muito. Porque quando eu estava na jornada rumo à Santa Igreja Católica, eu precisei buscar respostas para algumas perguntas genuínas, algumas perguntas que, de fato, me incomodavam em relação à Santa Igreja, e nem sempre eu tive onde encontrá-las. Por isso que esse projeto aqui a gente faz com muita humildade, dentro das nossas limitações, mas querendo servir a vocês, servir a vocês. A gente está aqui para servir os nossos irmãos católicos, protestantes, nós estamos aqui para servir os nossos irmãos, e a gente está até disposto a divergir, lógico, divergir com a fraternidade, divergir com a educação, mas divergir, por que não? Tá? O Edson, se a pessoa que está nos assistindo agora quiser fazer uma pergunta, não para hoje, né, pessoal? Não fique bravo com a gente, mas as perguntas de hoje já Sim, foram selecionadas, já preparamos um roteiro. Mas se você quiser mandar uma pergunta para quinta-feira que vem, porque o programa é semanal, e quinta-feira que vem a gente tem uma novidade, né? Não vamos contar, não, exatamente. deixa o pessoal curioso, Exatamente. mas quinta que vem a gente tem uma novidade. Se o pessoal quiser mandar uma pergunta, Edson, como é que eles devem proceder? Olha, no link da descrição, na descrição desse vídeo, tem um link que leva vocês a um formulário onde vocês vão colocar lá o nome, marcar se quer ficar anônimo, né? Vai colocar a sua pergunta e nós iremos entrar no nosso banco de dados e toda semana a gente faz uma avaliação das perguntas que a gente pode colocar. E esse link, eu tô hoje com uma assistente aqui bem legal. Você está vendo aí Opa! que ela está gerenciando os comentários? É a sua assistente aí? É, a Fabiana, minha esposa, está aqui do meu lado Muito e bem, ela está melhor colocando o assistente. comentário do pessoal. Eu vou pedir para ela tirar o comentário agora que eu vou colocar o link para vocês. Olha só, é esse aqui, ó, pocketterço.com.br/pergunte. Lá, esse link está aqui na descrição, né, para quem quiser clicar, ou então lá no site cai no mesmo formulário. Tendo o formulário nas nossas mãos, a gente sempre faz a nossa reunião antes do programa, e aí a gente seleciona as perguntas que a gente dá conta de responder em 1 hora. A gente vai tentar fazer isso hoje, hein? Nós vamos conseguir tentar responder todas. A gente vai tentar, a Ai, gente não ai. promete não, mas a gente vai Não tentar, claro que prometemos. vai. Exatamente. E Olha só, lembrando para o pessoal do Instagram, tem uma turma nos isso que eu ia acompanhando no falar, ó. Instagram também. Esse programa passa simultâneo no Instagram, no Facebook, no YouTube. Quanto mais gente estiver assistindo, sendo abençoado com a palavra de Deus, mais feliz a gente fica. Mas o pessoal pergunta, vai ficar salvo? Vai ficar salvo? Vai ficar salvo, mas não vai ficar salvo lá no Instagram. Vai ficar salvo aqui no YouTube, tá bom? Você pode pesquisar depois o meu canal, ou o canal do Pocket Terço, vai estar salvo lá. Ah, e tem uma coisa interessante. Eu não sei se as pessoas já assinaram o nosso canal no YouTube, né? Assinem o canal e ativem as notificações. Por quê? O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos fazendo os Pocket Cortes. A gente pega as perguntas individualmente, respondidas no programa, e a gente vai soltando todo dia uma pergunta nova que foi já respondida. Então, às vezes, o vídeo fica longo e você está interessado em saber qual foi a resposta da última ou da penúltima pergunta. Não tem problema. Todo dia vai ser lançado uma perguntinha separada. A gente está montando um banco de dados e depois nós vamos centralizar isso para que todo mundo possa ter acesso a todas as perguntas e as respostas. E quem não nos segue no Instagram, siga também.
né? @dudufaria1 e @Pocket Terço, né? Lá a gente tem um conteúdo a mais. Coloquem nos comentários aí de onde vocês estão falando. A Fabiana vai colocando aqui, a gente vai vendo mais ou menos de onde é. Enquanto isso, nós vamos dar 2 recadinhos muito rápidos para a gente não perder tempo. O primeiro é: baixem o aplicativo Pocket Terço, quem não tem. Eu sei que muitos chegaram aqui na nossa live através de uma notificação que foi recebida no Pocket Terço. Mas muitas pessoas estão passando no YouTube, né? Tá lá vendo seus vídeos, de repente vê, opa, pergunte que eu respondo, tá no ar, eu vou lá. Então, baixe o aplicativo. Por quê? Porque o aplicativo tem tudo que você precisa para fazer as suas orações diárias. E é uma grande oportunidade, uma ferramenta muito boa para você aumentar a sua intimidade com Deus, né? Através da oração. E, consequentemente, aumentando a intimidade com Deus, você vai caminhar rumo à santidade, né? Tem um caminho de santidade em sua vida. E o outro recado é o Verbum. O Verbum é um projeto que o Pocket Terço está desenvolvendo junto com o Eduardo Faria. O Eduardo Faria, na verdade, que bolou toda a ideia. O Pocket Terço foi lá e abraçou. E está provendo todos os recursos necessários para que ele aconteça da melhor forma possível. E é totalmente gratuito. É um estudo bíblico. Para vocês acessarem ele, é só entrar em verbum.app. Ou então, toda segunda, terça e quarta, abre o Pocket Terço que vai ter o linkzinho bem fácil para todo mundo. Não tem dificuldade. Tudo bem, Eduardo? Você quer complementar alguma coisa antes da gente começar a lançar as perguntas? Não, tudo maravilhoso. Ah, que ótimo, então. Olha só que legal. Pessoal aí, ó, Nordeste em peso. Inclusive, hoje nós teremos duas perguntas da região Nordeste. Muito bom. Ó, Amazonas está chegando aí também. O Brasil inteiro. Então, vamos lá. Hã? Fora do Brasil também? Estados Unidos. Olha, Estados Unidos, Japão. Olha que bênção. O que a internet nos proporciona, né? Uhum. Bom, chegamos a 10 minutos. Eu acho que já encerra por aí para a gente poder começar, né? A primeira pergunta de hoje é a última pergunta do programa passado, que não deu tempo de nós respondermos. Então, promessa é dívida. Vamos com ela aqui, ó. Quem fez foi o Davi Lucas Borges, de Catalão, Goiás. Inclusive, nós aqui do Pocket Terço, nossa equipe aqui está instalada em Goiânia, fica até próximo, mesmo estado. A pergunta dele é a seguinte: eu gostaria de saber qual é a base bíblica para a intercessão de Maria e dos santos. Não consigo ver ainda na caminhada de Jesus ele ensinando sobre isso. Muito bem. Excelente pergunta. Eu quero agradecer o Davi Lucas. O Davi Lucas me fez essa pergunta na minha mensagem direta do Instagram, e eu o encorajei a fazer essa pergunta no formulário do Pergunte que eu respondo, porque essa é uma dúvida de muitas pessoas. Eu acho que eu já respondi essa pergunta mais de 100 vezes, e agora eu vou ter a oportunidade de responder de modo a salvar essa resposta. Depois o Pocket Terço vai fazer o cortes do Pocket, e você vai poder refletir sobre o que eu tenho para contribuir sobre esse assunto, e também vai poder mandar para alguém que tem dificuldade em relação a esse assunto. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer sobre esse assunto é que eu, sinceramente, entendo a crise. Eu entendo a crise. Eu sei que não é fácil para um protestante que começa a investigar a fé católica e começa a perceber que a fé católica é bela, que ela é coesa, que ela tem uma cosmovisão muito bem estruturada, que ela tem um histórico de bondade ao longo de 2 milênios. Eu sei que é difícil para um protestante dizer, elevar uma oração a Nossa Senhora, ou elevar uma oração a algum santo. Então, assim, eu começo dizendo, Davi, que eu me compadeço da sua crise, porque eu passei por ela real. Eu passei por ela de maneira muito real. Eu diria
que, quando estava na jornada rumo à Santa Igreja, houve momentos em que eu disse assim, infelizmente, eu não poderei me tornar católico por causa dos dogmas marianos. Eu não conseguia aceitá-los. Então, assim, eu entendo a crise. A segunda coisa que eu quero pontuar é que a pergunta do Davi é a seguinte: qual é a base bíblica? E eu já adianto, tem base bíblica? Tem. Tem bastante base bíblica. Mas essa questão de base bíblica é subjetivo. É subjetivo. Por quê? Porque eu posso te mostrar a base bíblica, que no fim das contas, a gente precisa se fazer a seguinte pergunta: quem tem autoridade para interpretar a Bíblia? Ora, um livro inspirado precisa de um intérprete inspirado. Se o livro é inspirado e o intérprete não é inspirado, será que não podem acontecer erros de interpretações? A gente tem dificuldade até de interpretar a notícia do jornal de hoje, você não vai interpretar um livro escrito há 2000 anos. Então, essa questão é a base bíblica. Né? Por exemplo, certa vez uma pessoa falou, onde está a base bíblica para o fato de que o batismo regenera, que o batismo salva? Aí eu mostrei para eles, 1 Pedro, o batismo que agora vos salva. Ele, não, mas isso não vale. Eu falei, bom, então, o que você quer? Eu estou dizendo isso não é para fugir da raia, não, tá? Eu vou mostrar a base bíblica. Eu só estou dizendo que se você não submeter-se a uma autoridade interpretativa que, na minha opinião, é muito mais inteligente do que eu, tem muito mais sabedoria do que eu, tem muito mais sabedoria e inteligência que você, eu posso te dar quantas bases bíblicas você quiser, que não vai servir, não vai bastar. E ao passo também que algumas seitas vão pegar a base bíblica para ensinar o que eles quiserem. Tá? Então, essa questão de base bíblica é uma necessidade. A Santa Igreja nos ensina, no Dei Verbum, né, que é uma constituição dogmática do Vaticano II, que a Bíblia é a alma da teologia. Então, é impossível elaborar teologia que não seja profundamente enraizada na Bíblia, mas eu só faço um convite para que você não confie plenamente na sua capacidade interpretativa. Tá? Então, vamos lá. Eu vou elaborar algumas questões mariológicas aqui e, no final, eu vou contar como que eu solucionei esta crise. Primeira coisa, eu não vou falar do que eu acho, do que eu suponho, mas eu vou trazer para vocês aquilo que sempre foi a interpretação da Santa Igreja, desde os primórdios. Por exemplo, você deve estar familiarizado com a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança no Antigo Testamento? Era um baú, né, uma arca, um baú, e esse baú era sacratíssimo. Esse baú era tão sagrado que, quando alguém o tratava com irreverência, caía morto. E esse baú trazia consigo, trazia dentro de si, melhor dizendo, trazia dentro de si 3 coisas. O que tinha na Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei, o maná, que é o pão, né, que caiu do céu no deserto, e o cajado de Arão, que floresceu. A lei, o pão e o cajado do pastor. A palavra, o pão e o cajado do pastor. E onde a Arca da Aliança ia, ela levava consigo a presença de Deus, ao ponto de que quem a tinha em sua casa era abençoado. Então, era um objeto sacratíssimo, quem o tratasse com irreverência morria e carregava consigo a presença de Deus. Como que os padres do período da patrística interpretaram a Arca da Aliança no Novo Testamento? A Arca da Aliança é Nossa Senhora. Nossa Senhora é a Arca da Aliança. Maria é a Arca da Aliança. E Maria, sacratíssima, trouxe dentro de si a lei, a palavra de Deus, que é Jesus, o Verbo de Deus,
trouxe dentro de si o pão vivo que desceu do céu, o maná, e trouxe dentro de si o pastor que pastoreia Israel, simbolizando o cajado do pastor. E é muito interessante nós percebermos alguns paralelos inequívocos entre a Arca da Aliança e Nossa Senhora. Por exemplo, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Então Davi disse: quem sou eu para que a arca do Senhor venha até mim? Lucas 1:43. Isabel disse: quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha até mim? 2 Samuel, capítulo 6, versículo 15. Então Davi e toda a casa de Israel trouxe a arca do Senhor com gritos e sons de trombetas. Lucas 1:42. Então Isabel exclamou, cheia do Espírito Santo, com um alto grito: bendita sois vós entre as mulheres, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. 2 Samuel 6, versículo 14 e o versículo 16. Então Davi dançava com toda a sua força e saltava diante da arca do Senhor. Lucas 1:44. Eis que quando ouvimos a voz da sua saudação, o bebê no meu ventre saltou de alegria. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 10 a 11. E a arca da aliança permaneceu na casa de Obed 3 meses. Lucas 1:39. E depois o Lucas 1:56. E Maria permaneceu com Isabel durante 3 meses. Vocês acham que isso tudo que eu citei é coincidência? Não é coincidência. São Lucas conhecia muito bem o Antigo Testamento e ele sabia muito bem o que ele estava fazendo na narrativa dele, o que ele estava ensinando na catequese que ele estava escrevendo. Nossa Senhora é a Arca da Aliança, a sacratíssima Arca da Aliança que traz consigo a presença manifesta de Deus. E assim como a glória Shekinah de Deus estava sobre a arca, nós vemos o anjo dizendo para Nossa Senhora: descerá sobre ti o Espírito Santo. Uma segunda coisa que a gente não pode deixar de perceber é que os padres da patrística enxergavam em Maria a nova Eva. Jesus é o novo Adão. Jesus é o novo homem, a nova humanidade. Quem é a nova Eva? A mãe da nova humanidade, Nossa Senhora. Eu quero ler para vocês 2 textos, e esse texto aqui está no meu caderninho, porque eu ia anotando esses textos na época que eu estava rumo à Igreja Católica. Aí eu ia lendo e ia anotando, e eu tenho esse caderninho até hoje, porque quando eu estava lendo os textos da patrística e me deparava com algum texto que explodia a minha cabeça, eu anotava aqui. Então, eu vou ler 2 textos, ambos de Irineu de Lyon, só para os irmãos saberem. Irineu de Lyon foi discípulo de Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de São João. Olha só. Irineu de Lyon nasceu no ano 130 e morreu no ano 200, mais ou menos. Então, ele viveu no século II. E olha o que Irineu de Lyon falou sobre Nossa Senhora. Adão foi recapitulado por Cristo, a fim de que o que é mortal fosse submerso na imortalidade. E Eva foi recapitulada em Maria, a fim de que uma virgem tornasse advogada de outra virgem e destruísse com a sua obediência de virgem a desobediência de uma virgem. Irineu de Lyon, Demonstração da Pregação Apostólica, capítulo 33. Agora, olha o próximo texto de Irineu de Lyon. Assim como Eva foi seduzida pela fala do anjo e se afastou de Deus, transgredindo a sua palavra, Maria recebeu a boa nova pela boca de um anjo e trouxe Deus em seu seio
obedecendo a sua palavra. Uma deixou-se seduzir, de modo a desobedecer a Deus. A outra deixou-se persuadir, de modo a obedecer a Deus. Para que, da Virgem Eva, a Virgem Maria se tornasse advogada. O gênero humano que fora submetido à morte por uma virgem foi libertado da morte por uma virgem. A desobediência de uma virgem foi contrabalanceada pela obediência de uma virgem. Eu até me emociono, meus irmãos, quando eu leio esse texto. O gênero humano foi submetido à morte por uma virgem e libertado dela por uma virgem. Isso está no livro Contra as Heresias, de Irineu de Lyon, no livro 5, capítulo 19, parágrafo 1. Tá? Eu gosto de dar aqui o nome da rua, o número e o CEP, para vocês depois pesquisar. Então, Maria é a Arca da Aliança. Maria é a nova Eva. Terceira coisa. Jesus, para ser o nosso Salvador perfeito, ele tinha que cumprir perfeitamente toda a lei. E um dos mandamentos é: honra teu pai e tua mãe. Será que Jesus honrou Maria? Eu já vi gente dizendo que naquela passagem que Jesus diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele está desprezando Maria. E quem fala isso não percebe o absurdo. Pois, se Jesus desprezou Maria, ele quebrou os 10 mandamentos. E se ele quebrou os 10 mandamentos, ele não pode ser um Salvador perfeito. Perceba o absurdo de dizer que Jesus desprezou Maria. Não. Jesus honrou Maria a tal ponto que na hora da morte, quando ele está pendurado na cruz, e vocês sabem, a morte de cruz é uma morte de asfixia, ele puxa algum fôlego para dizer algumas palavras, e uma das palavras foi para honrar a mãe dele, dizendo para São João cuidar da viúva Nossa Senhora. Ok? Então, Jesus honrou Maria. E se Jesus honrou Maria e nós devemos imitá-lo, nós devemos também honrar Maria. Uma outra coisa, mas, gente, essa resposta vai ser longa, mas ela é necessária. Muito importante. A profecia de Simeão. A profecia de Simeão. Eu confesso para você, Edson, que quando eu era protestante, a profecia de Simeão, eu acho que não estava na minha Bíblia. Eu nunca tinha lido. Tô brincando. É lógico que eu tinha lido, mas eu nunca tinha percebido, gente. Eu nunca tinha prestado atenção, tá? O que é a profecia de Simeão? Vocês devem lembrar do cântico de Simeão. Nunc dimittis, né? O que é nunc dimittis? Despede agora. Despede agora, né? Por quê? Porque Simeão canta: despede agora o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Simeão era um velhinho, um homem justo, piedoso, que vivia no templo rezando, e quando Nossa Senhora e São José foram levar Jesus para apresentar no templo, Simeão viu Jesus e viu que Jesus era o Messias, era o Salvador, e diz para Deus, né, despede agora. Tipo assim, já vi tudo que tinha que ver, posso morrer, Deus. Estou pronto para morrer. E na profecia de Simeão, olha só o que Simeão diz para Nossa Senhora. Lucas 2:34. Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Quanto a ti, ou seja, ele se dirige para Nossa Senhora, quanto a ti, uma espada traspassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão profetiza que na paixão de Cristo, a paixão de Maria estaria conectada. A alma de Maria seria perfurada ao ver o seu filho morrendo na cruz. Quantos aqui, ou quantas aqui, quantas mulheres aqui que estão nos assistindo topariam ter um filho para entregá-lo à morte? Maria topou. Você acha que foi fácil para ela? Uma espada traspassou a alma dela. E quem está dizendo isso não sou eu.
Quem está dizendo é o evangelista Lucas, nos narrando o que o profeta Simeão disse para Nossa Senhora. Tô chegando eu tô dando uma série de bases bíblicas aqui, o Davi, porque o dogma, a Bíblia não é um livro de dogmas. O dogma emerge da narrativa. Então, eu estou pintando o quadro aqui para você. Mas tem um estudo exegético sobre o Evangelho de João, muito bonito, de um padre jesuíta. Poxa vida, eu dei mole. Eu tinha que ter pesquisado isso antes da live começar, porque eu tenho esse livro aqui. Achei, olha só, menos mal, achei. Bernard Lefroy. Eu acho que é Lefroy, porque ele é francês. Mas como eu não falo francês, é Bernard Lefroy, tá? Quem quiser esse estudo, se você ler inglês, pode comentar aqui, ou deixar seu e-mail para a gente aí, que eu mando para vocês. Ele faz um estudo exegético sobre Maria nos escritos de São João. E ele nos mostra, ele nos lembra que na literatura hebraica existe uma figura de linguagem que é a inclusão. O que é a inclusão? É quando o autor faz um sanduíche literário. Ele fala de um tema, fala do recheio e fala do outro tema. E o que o autor quer fazer quando ele faz isso? Os temas, né, as fatias do pão, são a moldura que sustenta. E o miolo é o que é o principal. O que esse exegeta propõe? Que São João fez uma inclusão no seu evangelho. Qual que é a inclusão? Nossa Senhora só aparece 2 vezes no evangelho de João. Mas quais 2 vezes são essas? No primeiro milagre e na cruz. Como se São João quisesse sustentar, lembrando que foi São João que cuidou de Maria até o fim, como se João quisesse mostrar que o que sustenta o seu evangelho é Nossa Senhora. E o miolo, o principal, o cerne, é o que Jesus fez. Né? A vida, a obra e ensinamentos de Jesus. Para encerrar, né, já estou caminhando aqui para o final. Apocalipse 12 é uma passagem bíblica inequívoca acerca do reinado de Nossa Senhora no céu. Apocalipse 12 não fala sobre a igreja? Também. Apocalipse 12 fala sobre a igreja e Nossa Senhora. Isso é muito comum na profecia bíblica, a perspectiva progressiva da revelação. O mesmo texto pode ter mais do que um significado. Tá? Isso é muito comum, não tem problema nenhum quanto a isso. E o que quer dizer que Apocalipse 12 fala de Nossa Senhora e da igreja? Que a igreja que Maria é modelo para a igreja. Maria é modelo para a igreja. Eu quero também relatar para os irmãos que a oração à Nossa Senhora mais antiga é a Subtum, foi encontrada por um arqueólogo. Você conhece essa oração, Edson? Subtum? Não. Talvez eu possa conhecer, mas não com o nome em latim. É uma oração do século III, gente. Século III, gente. Século III é ano 200 de alguma coisa. E olha a oração Subtum. Subtum é sob vossa, né, que significa. Sob vossa proteção, sob vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Essa oração, Subtum, é do século III. Por fim, os santos no céu intercedem por nós? Qual que é a base bíblica, Davi? Os santos nos céus intercedem por nós? Apocalipse 5, versículo 8. Apocalipse 5, versículo 8. Eu vi os 24 anciãos diante do Cordeiro, elevando ao Cordeiro taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os santos nos céus elevam a Jesus as orações dos santos na terra.
quando você ora para um santo, e sobretudo para Nossa Senhora, você está simplesmente pedindo para que ele ore por você, para que ela ore por você. Assim como hoje mais cedo eu disse para o Edson, Edson, você vai rezar agora? Reza por mim. Não falei, Edson? Falei, reza por mim. Foi. Eu posso dizer, São Jerônimo, reza por mim. São João Nilma, reza por mim. Santa Teresinha, reza por mim. Pedir a intercessão de um santo e de Nossa Senhora é simplesmente pedir que ele ore por nós. Aí vem aquelas perguntas, mas eles estão mortos. Não estão mortos, eles estão mais vivos que eu e você. Nada nos separará do amor de Deus, nem a morte. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, assim, essa história de que eles estão mortos não cola. Melhor é partir e estar com Deus, disse São Paulo. Então, eles não estão mortos. Eles podem ouvir a nossa oração, se eles não são oniscientes, podem ouvir a nossa oração, porque eles estão em Deus, eles estão em Cristo. O fato de eles estarem em Cristo é o que capacita-os a ouvir a nossa oração. Não por eles, mas por estarem em união plena, perfeita, gloriosa, imaculada com Cristo. Então, assim, eu sei que essa resposta foi longa, mas eu sei que esse é um tema delicado. Para encerrar, o que funcionou para mim? Primeiro, saber que Jesus honrou Maria e saber que eu nunca vou conseguir honrar Maria mais do que Jesus honrou. Se Jesus era perfeito, ele honrou Maria perfeitamente. Eu nunca vou honrar Maria perfeitamente. Então, assim, posso tentar, posso me esforçar e etc, 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 nunca vou conseguir. Segunda coisa que funcionou para mim, saber que a missão de Maria é trazer Jesus ao mundo e trazer o mundo a Jesus. Maria não quer a glória para si. Maria quer trazer o mundo a Jesus. Todas as aparições marianas, por exemplo, apontam para Jesus. O que Nossa Senhora quer, como primeira discípula, como a primeira a dizer sim para o agir de Deus e trazendo dessa forma o Salvador ao mundo, é trazer o mundo ao Salvador. A devoção mariana é absolutamente cristocêntrica. A dobradiça, por assim dizer, a dobradiça, né, aquele ponto onde você faz a curva. A dobradiça da Ave Maria é: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Esse é o centro da Ave Maria. E a terceira coisa que funcionou para mim foi perceber que, na prática, o cuidado amoroso de Nossa Senhora é real na minha vida. E aí é só você experimentando. É só você fazendo a seguinte oração: Deus, se isso que o Eduardo está falando é bobagem, me livra disso. Mas se isso que ele está falando é verdade, eu quero ter esse relacionamento com a minha mãe querida. Nossa Senhora deu à luz ao cabeça, que é Jesus. Mas nenhuma mãe dá à luz só a cabeça do corpo. Nossa Senhora também deu à luz ao corpo, que é a Igreja. É de embargar. Quase que eu não consigo aqui. Essa pergunta foi bom a gente ter esperado para fazer hoje, viu, Eduardo? Você entendeu por que não dava para fazer semana passada, né? Deixa eu me recompor aqui. Você caiu, Edson, do YouTube? Foi, no Instagram eu caí. Minha internet aqui, eu peço até desculpa pro pessoal, porque a internet minha, hoje, eu reiniciei o modem antes da transmissão para ver se dava aquela limpada no cano, mas parece que não foi muito suficiente. Não, então, entendi. Eu caí aí. De repente, se você achar que precisa, eu volto lá. Se não, do jeito que está lá, a gente está com um pessoal bacana, quem já entrou, né? Muito bom. Então deixa eu só avisar o pessoal do Instagram, o Edson caiu, ele está com problema na internet, mas eu vou continuar aqui com vocês, tá? Fiquem por aí, porque ele vai fazendo as perguntas e eu vou respondendo aqui. Tá bom. Vamos para a próxima pergunta, então? Vamos lá. Inclusive, a próxima pergunta, ela foi
totalmente espontânea. Uma pessoa te perguntou: Eduardo, quando terá novas vagas para o seu curso? Foi o Daniel Araújo, lá de Fortaleza. Não é merchan? Não é. E eu É. posso, se alguém quiser, eu copio da planilha e mando o print no direct. Muito bom, Daniel. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Bom, quando terá novas vagas para o meu curso? Ainda esse mês. Ainda esse mês eu vou lançar a terceira turma do Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. Tá? Vocês, nessas perguntas e respostas, ou no Verbo, você tem um gostinho de como é o meu estilo de ensino, como que eu abordo os temas, mas no curso, naturalmente, eu sou muito mais profundo. O que eu trato no curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja? Primeira parte do curso, eu ensino você a ler a Bíblia. Eu ensino você a se familiarizar com as Escrituras. Então, a gente trata da grande narrativa de redenção, a gente trata sobre como encontrar Cristo em todos os livros da Bíblia, a gente trata sobre os gêneros literários, sobre o sola escritura, a gente tem uma aula com um professor convidado sobre o sola escritura, fantástica. Enfim, primeira metade do curso é ensinando você a ler a Bíblia. A segunda metade do curso é mostrando todos os dogmas da igreja enraizados na Bíblia. Porque uma das acusações que eu ouvia era: a Igreja Católica inventa dogma. A Igreja Católica inventou o dogma da infalibilidade papal. A Igreja Católica inventou o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. E, nesse curso, eu mostro que todos os dogmas da Santa Igreja estão embasados nas Escrituras Sagradas. Eu tenho alguns alunos do curso que estão nos assistindo, então, se você é aluno do curso, faça a gentileza aí de comentar. Aí a Tatiane já comentou, muito obrigado, Tatiane. E eu não combinei nada com a Tatiane, tá? Então, assim, eu tenho alguns alunos aqui, o Luiz Márcio, eu sei também que foi aluno, enfim. A gente teve mais de 300 alunos ano passado, foi uma coisa, assim, muito surpreendente mesmo. Eu fui surpreendido também com o carinho dos alunos, com a devolutiva dos alunos, assim, de como eles gostaram do curso. E eu quero fazer um convite para vocês. Já que o Daniel fez essa pergunta, o meu convite é o seguinte: entrem no site. O site é fácil, hein, gente? eduardofaria.com.br. É facinho. eduardofaria.com.br. Você vai entrar nesse site, eduardofaria.com.br, e você vai ser direcionado para um formulário. E é um formulário com 3 perguntas: nome, e-mail e telefone. Eu peço só para você confirmar o e-mail e confirmar o telefone, porque às vezes a gente digita errado, né? Então, você vai colocar seu nome, seu e-mail e seu telefone. Por quê? Porque você vai receber em primeira mão informações sobre o lançamento da terceira turma. E, assim, além das aulas, gente, a gente tem encontros ao vivo para mentorias, material didático, é uma coisa, assim, muito bem estruturada para servir a você. Ó, a Mari aí. Oi, Mari, tudo bem? A Mari foi da segunda turma. Então, assim, entra nesse site, eduardofaria.com.br, preencha esse formulário, porque eu vou ter o seu e-mail e o seu telefone para te avisar quando as vagas forem abertas, mas elas vão ser abertas primeiro para quem preencheu o formulário. Depois eu vou divulgar, fazer propaganda, etc. Primeiro é para quem preencheu o formulário, lógico, com desconto especial, tá bom? Então eu agradeço ao Daniel, que fez a pergunta, e agradeço aos meus alunos queridos que fizeram esses comentários tão generosos. Que legal. Olha, já tem gente pedindo para colocar a oração mais antiga de Nossa Senhora no Pocket Terço. Eu vou providenciar isso aí. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Muito bom. Então vamos para uma próxima pergunta, Eduardo? Vamos lá. Olha só, deixa eu pegar ela aqui. Essa aqui, ó, faz o link com a nossa primeira pergunta. Ótimo. Como compreender a finalidade da virgindade perpétua de Maria Santíssima? A pessoa que mandou essa pergunta não quis se identificar. Ok.
Você que está nos assistindo e não quer se identificar, não tem problema nenhum, tá, gente? Não tem. Você coloca seu nome, seu e-mail, seu telefone, mas saiba que a gente não vai divulgar o seu nome, tá? Fique tranquilo em relação a isso. Eu amei essa pergunta, eu amei. Qual a finalidade da virgindade perpétua de Nossa Senhora? Por que essa pergunta? Porque eu já vi muita gente falando, e até mesmo alguns teólogos católicos, infelizmente, teólogos, né, liberais, naturalmente, dizendo que a virgindade de Nossa Senhora é um despropósito, não tem problema nenhum. Que se Maria não fosse virgem, ou que se Maria, inclusive, se Jesus fosse filho biológico de José, não mudava nada. E eu pensei, calma, esse cara tá onde, né? Ele tá lendo qual Bíblia? Ele está estudando qual fé? Então, assim, essa é uma pergunta urgente, uma pergunta necessária. Qual a finalidade da virgindade perpétua, do dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que dizer é que o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora foi definido em concílio, foi definido no Sínodo de Latrão, no século VII, ano 649. Por que isso é importante, gente? Porque isso foi definido como dogma no primeiro milênio, século VII ainda, tá? Século VII foi definido o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. E a definição dogmática diz o seguinte, aqui eu estou citando o Denzinger, tá? No número 503. A definição dogmática diz o seguinte, quem não confessa, de acordo com os santos padres, no sentido genuíno e verdadeiro, a santa, permanente, virgem e imaculada, Maria como mãe de Deus, visto que concebeu e deu à luz de modo incólume, de modo intacto, nos últimos tempos, sem sêmen. Olha só, gente, sem sêmen. Do Espírito Santo, no sentido genuíno e verdadeiro, ao próprio Deus, a palavra nascida antes de todos os tempos de Deus, o Pai, sendo que sua virgindade também permaneceu intacta depois do seu nascimento, seja amaldiçoado, ou seja, anátema. Ou seja, quem não confessa isso, seja anátema. Esse dogma é aceito por católicos, naturalmente, por ortodoxos, ou seja, aquele ramo da cristandade que cismou, né, que rompeu com a Santa Igreja no século XI, e aceito, inclusive, por alguns poucos segmentos do protestantismo. Uma outra coisa que eu quero pontuar é que todos os dogmas marianos são cristocêntricos. Eu já esbarrei nisso na primeira resposta, mas eu quero reforçar. Todos os dogmas marianos são cristológicos, ou seja, apontam para Cristo e encontram o seu significado último em Cristo e na sua missão. E, além disso, é importante a gente dizer também que todos os dogmas marianos têm profundas implicações eclesiológicas. O que é isso? Implicações eclesiológicas. É que Maria é uma tipologia da igreja. Isso nos ensina a Lúcio. Olha que bonito. Pelo dom e missão da maternidade divina, que a une a seu Filho Redentor, e pelas suas singulares graças e funções, está também a Virgem intimamente ligada à Igreja. A Mãe de Deus é o tipo e a figura da Igreja, na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo. Isso nós aprendemos na Lumen Gentium, no parágrafo 63. Então, assim, eu já li a definição dogmática, eu já falei que todo dogma mariano tem uma função cristológica e uma função eclesiológica.
Agora, eu quero mostrar para vocês qual que é a função cristológica. E essa é a pergunta do nosso irmão que não quis se identificar, né? A pergunta foi: qual a finalidade da virgindade perpétua de Maria Santíssima? Então vamos lá, na sua função cristológica. Qual que é a finalidade? Isaías capítulo 7, versículo 14. Profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, o primeiro propósito cristológico da virgindade de Nossa Senhora é que a profecia acerca da vinda do Messias é que ele viria de uma virgem. Ora, se ele não viesse de uma virgem, ele não era o Messias. Simples assim. Simples assim. Segunda coisa, eu já pontuei isso, então isso vai me poupar tempo. Maria é a realização de um tipo. Qual que era o tipo? A Arca da Aliança. Maria é a verdadeira e definitiva Arca da Aliança, que traz dentro de si, eu já falei, a lei, o cajado de Arão e o pão do céu, o maná. Ora, a Arca da Aliança era inviolável. Inviolável. E Maria precisa ser inviolável. Então, perceba que a necessidade cristológica de Cristo ter vindo de uma virgem. E qual que é o aspecto eclesiológico? A relação da virgindade de Nossa Senhora com a Igreja. A Igreja deve ser toda do seu esposo. A Igreja é a Virgem pura, santa. A Bíblia nos diz em Efésios 5 que Jesus apresentará a sua noiva sem mácula, sem ruga, sem mancha, mas a Igreja também é geradora da nova humanidade. A Igreja é a nova humanidade, mas a Igreja gera a nova humanidade. Assim como Nossa Senhora é a nova Eva e é a mãe da nova humanidade, a Igreja também gera essa nova humanidade. Então, a função eclesiológica, a relação eclesiológica da virgindade perpétua de Nossa Senhora é o fato de que a Igreja deve ser toda de seu esposo, sem mácula, intacta, sem se prostituir, sem se envolver com nenhum outro tipo de divindade ou de Deus ou qualquer coisa que o valha. Tá? Agora, isso não está na pergunta, mas eu quero responder assim mesmo. Isso está na Bíblia? A virgindade perpétua de Nossa Senhora está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. Primeiro, a Bíblia nunca disse que Maria teve outros filhos. A Bíblia diz que Jesus teve irmãos. Calma, a gente vai chegar lá. A Bíblia nunca disse que Maria deu à luz ao Zezinho. Maria deu à luz ao Bituca. Maria deu à luz ao Carlinhos. Não existe isso na Bíblia. Na Bíblia diz que Maria deu à luz a Jesus. Ponto. Então, a Bíblia não diz que Maria teve outros filhos. Tá? É importante deixar isso claro. Mas vamos lá. Eu vou mostrar 3 versículos, pelo menos, que nos mostram que Maria não teve outros filhos e que Maria permaneceu sempre virgem. Lucas, capítulo 1, versículo 34. Lucas 1, 34. Então disse Maria ao homem: como será isso? Pois não conheço o homem. Ou outras traduções dizem: não conheço o varão. O anjo diz que ela vai engravidar e ela estava noiva. E ela poderia dizer muito bem assim: pois não, faz sentido, eu vou casar com meu marido e depois que eu casar eu engravido dele. Mas não é isso que ela responde. Ela fica assim: mas como? Se eu não conheço o homem? Nessa passagem, Maria manifesta ao anjo uma dúvida legítima acerca de como ela poderia conceber. Porque ela diz o seguinte: andra ugnosco.
Andra é homem, u é não, e gnosco é conheço. Andra, u, gnosco. Homem não conheço. Olha só, o verbo gnosco, em grego, está no presente ativo do indicativo. O que isso significa? Uma ação verbal não terminada. Uma ação verbal não terminada. O que quer dizer uma ação verbal não terminada? Maria não está dizendo assim, eu não conheço o homem, mas daqui a pouco eu vou conhecer. Não. Ela está dizendo, eu não conheci, não conheço e não conhecerei. É a mesma coisa que alguém pergunta assim, Eduardo, eu vou fazer para você uma buchada de bode. Aí eu falo, eu não como buchada de bode. O que eu estou querendo dizer? Que eu vou passar a comer? Não. Estou dizendo que isso é uma ação contínua na minha vida. Eduardo, eu trouxe para você um charuto cubano, Romeu e Julieta. Maravilhoso. Aí eu digo, eu não fumo. O que eu estou dizendo? Que esse é um hábito constante, é uma situação constante da minha vida. Quando Nossa Senhora diz, eu não conheço o homem, ela está dizendo, esse é o meu estado de vida. Esse é o meu estado de vida. Tá? Segunda passagem, gente, ela é quase que autoexplicativa, quase que óbvia. João 19, 27. Jesus na cruz diz para São João, eis aí a tua mãe. Ora, se Jesus tivesse irmãos, por que ele estava dando a missão de cuidar da viúva Maria para um dos seus apóstolos? Por que ele não falou, olha, gente, isso aí seria absolutamente desonroso, criminoso para a sociedade da época, outras pessoas que não os filhos cuidarem da mãe viúva. Se a mãe era viúva, é obrigação dos filhos cuidarem da mãe viúva. Lembrando que na época não tinha INSS, pensão do falecido, nada disso. Então, se Jesus tinha irmãos, por que ele deixou com São João, para São João cuidar? Isso aí é uma outra evidência de que Jesus não teve, de que Maria não teve outros filhos. E, por fim, tem uma passagem que o pessoal confunde muito, que é Mateus 1, 25. Olha só que interessante, Mateus 1, 25. Contudo, José não conheceu Maria até que ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Até que quer dizer que depois José conheceu Maria. É isso que o texto está dizendo? Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto não fala nada sobre o que aconteceu depois. O texto fala o que acontece durante o casamento. Durante a gravidez. De modo que esse texto é uma evidência fortíssima para o fato de que José e Maria não tinham um casamento comum. O autor sagrado aponta para o fato, gente, de que durante a gestação, ou seja, mesmo depois que eles se casaram, José e Maria não tiveram intercurso conjugal. E perceba, não tem nenhuma lei judaica que proíbe marido e mulher ter intercurso conjugal durante a gravidez. Posso contar um segredo para vocês? Quando a minha mulher estava grávida, a gente namorava. E não é pecado. Então, por que Mateus destaca o fato de que José não conheceu Maria durante a gravidez? Para deixar claro que aquele era um casamento excepcional. Excepcional. Alguns dizem que essa expressão até, né, em grego é a expressão eos, indica que aconteceu um intercurso conjugal depois do parto. Mas, como eu já disse, essa preposição não fala nada sobre o que aconteceu depois, fala o que aconteceu durante. E essa é uma preposição muito comum em grego para falar sobre um período de tempo, sem falar nada sobre o futuro. Deixa eu dar 2 exemplos aqui. Segundo Samuel 6, 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Quer dizer que depois da morte dela ela teve filho? Lógico que não. E na Septuaginta é a mesma palavra aqui, eos. 1 Timóteo 4,13, São Paulo dizendo a Timóteo,
até a minha chegada, aplica-te a leitura. Quer dizer que depois que Paulo chegasse, Timóteo tinha que parar de ler? Lógico que não. E então, assim, essa preposição eos não fala o que aconteceu depois, fala o que aconteceu durante. E para encerrar, eu acho bacana ler um texto de São Jerônimo. Olha só que bacana que ele fala para combater Vitorino. Vitorino insistia que Maria teve... Vitorino foi um herege, tá? Vitorino insistia que Maria teve outros filhos, porque o Evangelho fala dos irmãos do Senhor. E olha o que Jerônimo diz, São Jerônimo diz. No que diz respeito a Vitorino, afirmo o que já foi provado no Evangelho, que ele falou dos irmãos do Senhor, não como sendo filhos de Maria, mas irmãos, no sentido que expliquei, isto é, parentes. Então, assim, aí depois São Jerônimo ainda diz, né? Não posso citar toda a série de escritores antigos, Inácio, Policarpo, Irineu, Justino Marte e muitos outros. Então, assim, gente, a gente tem testemunhos bíblicos, patrísticos, teológicos, cristológicos, eclesiológicos, que nos mostram que a virgindade perpétua de Nossa Senhora é uma necessidade. Ótimo, perfeito. Eu acho que esse episódio aqui, ele tá bem recheado de respostas que vão dar muito, mas muito entendimento para bastante gente que está por aí. Eu acho fantástico isso. Amém. Eduardo, nós temos 3 perguntas aqui na gaveta. Eu queria te perguntar, estamos com 58 minutos de live. Como que você quer fazer? Você quer dar uma olhada nas 3 e ver qual que você responde mais apressadamente, para não esticar eu acho que dá tanto? para responder as 3. Eu acho que eu consigo responder as 3. É porque elas são mais... Eu acredito que eu diretas. vou levar menos tempo agora. Tá ótimo, então. Então vamos lá, olha só. Já ouvi muitos protestantes utilizando a passagem bíblica de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5, para atacar a Santa Igreja. Você poderia explicar essa passagem? Quem perguntou foi a Alessandra Pinheiro, de Fortaleza. Obrigado, Alessandra. Excelente pergunta. E eu também já ouvi muitos protestantes utilizando essa passagem para atacar a Santa Igreja. Tá? Não foi só você também. Não foi só você, não. Eu também já ouvi isso. Por isso que foi um dos motivos que eu selecionei essa pergunta. Eu achei uma pergunta inteligente. E eu já ouvi esse mesmo tipo de ataque. Então, vamos explicar esta passagem, né? Lembrando, gente, que usar a Bíblia para atacar a Santa Igreja é coisa de maluco, tá? É coisa de maluco, porque foi a Santa Igreja que escreveu, compilou e preservou a Bíblia. Então, pode descansar tranquilo que a Santa Igreja sabe o que a Bíblia diz, mas a gente precisa explicar. Vamos ler 1 Timóteo 4, de 1 a 5? Acho que vale a pena a gente ler essa passagem. Essa passagem é muito interessante. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Muito bem. Eu acho que só por essa leitura aqui rápida, você já percebeu o que o povo usa para atacar a Santa Igreja, mas agora eu vou lendo pausadamente para tentar ir explicando para vocês, tá bom? É o seguinte, vamos lá. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, ou seja, o Espírito Santo está me revelando, São Paulo está dizendo, o Espírito Santo está me revelando claramente que nos últimos tempos aqui é o período
entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, tá? Nesse período em que nós estamos. Alguns abandonarão a fé, ou seja, apostatarão, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Dá até um frio na espinha, né, gente? Espírito enganador e doutrina de demônio. O que São Paulo está dizendo aqui? Ele vai falar o quê? De bruxaria? Ele vai falar de sacrifício humano? O que ele vai falar? Porque ele vai assim, ó, as pessoas vão abandonar a fé para seguir espírito do demônio. Aí ele ainda diz, esses ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Aí você já fica mais assustado ainda, são ensinos de demônios, são ensinos de gente que tem a consciência cauterizada. Cauterizado é calejado, insensível. E quais são esses ensinos de demônios? Proíbem o casamento e o consumo de alimentos. Uai, Paulo, só isso? Ô, São Paulo, você assustou a gente para falar isso? Proíbem o casamento e proíbem o consumo de alimentos? Isso é tão grave assim, São Paulo? Você falou aqui, São Paulo, de doutrina de demônio, de gente com a consciência cauterizada. Só para falar isso aqui, eu pensei que você ia falar de bruxaria, eu pensei que você ia falar de sacrifício humano, de sei lá o quê, mas você falou só disso. Gente, São Paulo não está equivocado não, tá? São Paulo está falando com muita propriedade. Gente que proíbe o casamento e proíbe o consumo de certos alimentos. E aí, aquele irmãozinho biblicista que lê a Bíblia e acha que entendeu, fala, tá vendo? Proíbe casamento. A igreja proíbe os seus padres de casar, então tá aqui, tá resolvido. O que Paulo está falando? É uma profecia sobre o surgimento da Igreja Católica. Olha só. Primeira coisa, gente, parar com essa besteira de falar que a igreja obriga alguém a ser celibatário. A igreja não obriga ninguém. Ou alguém já bateu na sua casa aí com um chicote, com uma correia, te amarrou pelo pescoço e falou assim, você vai ser padre sim. Ô, Edson, você é um católico fiel. Alguém já te obrigou a ser padre, não? Não. Não, né? Ninguém então, tá bateu aqui em casa para me falar que eu tenho que ir lá. Então, para com essa besteira, gente, de falar que a igreja obriga os outros a não casarem. A igreja não obriga ninguém a ser padre. O celibato é uma doutrina da igreja latina e ela tem muito substrato, muito subsídio nas escrituras. É uma recomendação de São Paulo, uma recomendação solene de São Paulo, e tem muito substrato, subsídio na história dos primórdios da igreja. Tá? O padre com aquela função de se assemelhar em tudo ao Senhor Jesus Cristo. Mas isso é um outro assunto, eu não vou falar aqui do celibato dos padres, só estou dizendo que a igreja não obriga ninguém a ser padre. A igreja não obriga ninguém a ser padre. Então, essa passagem não está falando da Santa Igreja. Então, o que essa passagem está falando? São Paulo está dizendo de uma certa doutrina que condena tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é sensual. E sensual aqui não é sensual no sentido baixo da palavra, não. Sensual aqui é sensual no sentido dos sentidos. Tudo aquilo que é percebido pelos sentidos. Tá? São Paulo está dizendo que existe um grupo de pessoas demoníacos, um grupo demoníaco de pessoas que nega a bondade da criação. Olha só o que São Paulo diz. Pois tudo que Deus criou é bom, ou seja, a criação é boa. Se você ler Gênesis 1, você vai ver, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus ia criando, ele ia vendo que era bom. E existia, já no tempo de Paulo, mas no século II, mais forte ainda, então esse São Paulo é até profético para o século seguinte, esses grupos
que ficaram conhecidos como os gnósticos, que diziam que um Deus inferior criou a matéria e um Deus superior criou o espírito. E o espírito é bom e a matéria é má. E se a matéria é má, matéria é matéria mesmo, aquilo que é material. Se a matéria é má, eu preciso me libertar da matéria. E sabe quais são as consequências drásticas de eu crer que a matéria é má? São dois extremos. Um extremo, a matéria é má, então eu vou entrar na promiscuidade, eu vou dormir com o maior número possível de mulheres, eu vou entrar na glutonaria, eu vou comer tudo que eu quiser, eu vou destruir o meu corpo, porque a matéria é má mesmo. Ou um outro extremo, a matéria é má, então eu vou me isolar, eu não vou comer nada, eu não vou me envolver, não vou me casar com ninguém, eu não vou gerar filhos, porque a matéria é má. Essa doutrina de que a matéria é má sempre ronda o cristianismo, desde os primórdios até hoje. Não caia nessa. A nossa esperança é: creio na ressurreição da carne. O Deus que criou a alma é o Deus que criou o corpo. A alma é boa e o corpo é bom. A alma foi corrompida pelo pecado e o corpo foi corrompido pelo pecado. É disso que São Paulo está dizendo. Dizer que a criação de Deus é má é uma doutrina de demônios. Por isso que a Santa Igreja nos ensina que Cristo restaurará todas as coisas definitivamente. Cristo não veio salvar só sua alma. Ele veio salvar sua alma, seu corpo, e ele veio restaurar a criação. Então, é isso que esse texto está dizendo. E ironia das ironias, né? Hoje, o gnosticismo está muito mais presente na igreja protestante do que na igreja católica. Muito mais presente. Essa ideia de você desvalorizar o que é físico, o que é material, e valorizar só aquilo que é fantasmagórico. Tem na igreja católica esse erro também, mas está muito mais presente na igreja protestante do que na igreja católica. Então, o que Paulo está combatendo aqui é o que ficou conhecido historicamente como gnosticismo. A igreja não ensina que a gente tem que se abster de alguns alimentos? Sim, mas a igreja também ensina que a gente tem que comer bastante. A igreja não ensina que talvez a gente tenha que, em alguns períodos, abster-se do intercurso sexual? Sim, mas a igreja também ensina que a gente tem que copular bastante e fazer muito filho. Uma coisa linda que você só vai encontrar na Santa Igreja é que a Santa Igreja ensina esses ciclos de celebração e lamento. Celebração e lamento. Celebração e lamento. Pega o calendário litúrgico da Santa Igreja. Celebração e lamento. Celebração e lamento. Celebração e lamento. Então, nós temos dias de festa, de celebração, de comer carne, de celebrar, fazer um churrascão, tomar uma cervejinha, e a gente tem dias de jejum, cara no pó, pano de saco e cinzas. Esse é o ciclo que a Santa Igreja nos ensina: celebração e lamento. Isso mesmo, isso mesmo. Essa pergunta ficou muito bem respondida, muito bem respondida. Vamos para a próxima, porque essa era de São Paulo, né? Agora vamos uma de São Pedro. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito que somos uma raça escolhida, o sacerdócio régio, uma nação santa. Isso se aplica também a nós leigos? O que eu posso realizar para Cristo? Aqui a pergunta não coube toda, mas o que ele quis dizer é o que eu posso fazer para dar esse sentido que Pedro nos fala. Quem fez a pergunta Maravilha. foi Cristiano Bispo, de Guarulhos. Obrigado, Cristiano. Excelente pergunta, excelente pergunta. A pergunta, então, é: 1 Pedro 2,9 diz:
nós somos a raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Isso se aplica aos leigos ou só aos sacerdotes? E o que eu posso fazer para Cristo? A resposta, sim, se aplica aos leigos. Com certeza se aplica aos leigos. Tá? Eu vou falar uma coisa aqui com muito carinho, tá? Sempre que eu cito os protestantes é com carinho, tá, gente? É com respeito. Os protestantes usam essa passagem para dizer que a gente não precisa de sacerdote porque todo mundo é sacerdote. A gente não precisa do sacerdote porque todo mundo é sacerdote. Olha aí, ó. Vocês são sacerdotes reais. Ou seja, se todo mundo é sacerdote, você não precisa de sacerdote. É isso que São Pedro está dizendo? Não. O que São Pedro está dizendo? São Pedro está citando o Antigo Testamento. Talvez você não soubesse disso. Mas o que São Pedro está fazendo é simplesmente citar o Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Se vocês ouvirem diligentemente a minha voz e guardarem a minha aliança, então sereis meu povo de propriedade particular. Vocês me serão sacerdotes reais e nação santa. Ou seja, Pedro está citando o Êxodo, uma passagem do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento existiam sacerdotes, no sentido formal da palavra, mas o povo de Israel era uma nação sacerdotal. Da mesma forma, hoje, na Santa Igreja, nós temos os sacerdotes, aqueles que nos pastoreiam, que nos santificam, que rezam por nós, que nos governam, que nos entregam os sacramentos. Mas nós somos um povo sacerdotal. A igreja é um povo sacerdotal. Então, a pergunta do Cristiano foi: o que fazer? O que é que eu posso realizar para Cristo? Resposta: exerça o seu sacerdócio batismal. Quando você foi batizado, você foi ordenado. Quando você foi batizado, você se tornou um sacerdote. E como que você pode fazer isso? Agora, para facilitar, eu vou simplesmente ler o catecismo. Olha que bonito. Eu vou citar o parágrafo, tá, gente? E depois vocês consultem lá. Parágrafo 784. Ao entrar no povo de Deus pela fé e pelo batismo, participa-se da vocação desse povo, a vocação sacerdotal. Pela regeneração e pela unção do Espírito Santo, os batizados são consagrados para serem um sacerdócio. Parágrafo 941. Os leigos participam do sacerdócio de Cristo. Cada vez mais unidos a ele, desenvolvem a graça do batismo e da confirmação em todas as dimensões, na vida pessoal, familiar, social e eclesial, e assim realizam a vocação à santidade. Como que você pode desenvolver seu sacerdócio, Cristiano? Nas dimensões pessoais, familiares, sociais e eclesiásticas. Parágrafo 1141. Para o exercício das funções do sacerdócio comum dos fiéis, existem outros ministérios, como acólitos, leitores, comentadores, membros do coral, desempenham um ministério litúrgico. Então, aqui o parágrafo 1143 fala de leitor, acólito, cantor, como uma forma de exercer o seu sacerdócio batismal. Parágrafo 1273. Incorporados na igreja pelo batismo, os fiéis recebem um caráter sacramental que os consagra para o culto. O selo batismal capacita e compromete os cristãos a servir a Deus mediante uma participação na santa liturgia e a exercer o seu
sacerdócio batismal pelo testemunho de uma vida santa e de uma caridade eficaz. Eu encerro aqui. Parágrafo 1273. O testemunho de uma vida santa e de uma caridade eficaz. Como exercer o seu sacerdócio batismal? Pelo testemunho de uma vida santa e de uma caridade eficaz. O sacerdote é aquele que tem a missão de aproximar o povo com Deus. Se você é batizado, você tem o sacerdócio batismal e você tem a missão de aproximar o povo de Deus. Ótimo. E você que está assistindo essa live, quiser deixar sua pergunta, pocketterço.com.br/pergunte. E olha só que legal, a pergunta anterior, a pessoa que fez a pergunta foi a Alessandra, ela está na live. Olha só que legal. Eu acho que essa, para mim, legal. é a melhor parte. É quando a gente interage com vocês. É muito bom isso, sabe? Dá uma sensação de dever cumprido. Bom, então vamos para a última pergunta? Vamos para a última pergunta. Eu acho, Eduardo, que você esbarrou no seu microfone e está pegando o som ambiente. Dá uma conferida aí no cabo. Melhorou? Ó, melhorou, deu certo. Então vamos lá, última Ótimo. pergunta do dia. Vamos ver se esse pessoal aguenta. Como interpretar... Vamos lá, pessoal do Instagram, aguenta aí que eu já vou ler a pergunta para vocês, hein? Ah, então tá bom. Ah, é verdade, hein? O pessoal não escuta a pergunta, mas aí você retoma, né? Sim, Como mas interpretar... o pessoal tá ali firme e forte. Ah, legal. Como interpretar Mateus capítulo 6, versículo 7? Qual a tradução correta? Não multipliqueis as palavras ou não useis de vãs repetições? Como justificar para um protestante a oração do terço, no quesito de repetições? Quem mandou foi uma pessoa que não quis se identificar. E eu aproveito a oportunidade de dizer que essa pergunta aqui é uma pergunta que é muito boa, principalmente para quem tem o aplicativo Pocket Terço. Muito bem, muito bem. Vamos lá, gente, olha só, a pergunta é, Mateus 6,7, Jesus diz que quando orarmos não devemos usar vãs repetições. Isso aí, o protestante não está certo quando ele diz que a gente não pode rezar o terço, porque o terço seria vãs repetições, né? Então vamos entender Mateus capítulo 6, versículo 7. Eu amei essa pergunta. E eu, assim, começo dizendo o seguinte, ô Edson, a gente tem convivido há um tempo, né? Eu e você. Uhum. Você percebeu que eu sou da paz. Mas Totalmente. o próximo protestante que usar esse versículo para falar contra o terço, vai ouvir poucas e boas. Vai ouvir. Porque eu ouço isso, gente, e é tanto assim, é tanta tolice, gente, não tem outra palavra. Mas vamos entender, né? O meu papel aqui é, com toda a caridade do mundo, explicar para você que é protestante que o terço não são vãs repetições, e para você que é católico, que às vezes está com a fé fraquinha, e chega um protestante, né, vai tirar sua paz, vai tirar seu sossego, você está rezando, Jesus falou para não rezar, assim, não sei o quê. Então eu quero fortalecer vocês, tá? Vamos lá. Qual que é a palavra que Jesus usa para falar? Quando orardes, não useis de vãs repetições. Qual que é a palavrinha que Jesus usa? A palavra é batalogel, palavra grega, batalogel, tá? Batalogel. Só que a gente tem um problema com essa palavra. Essa palavra é uma rapax legômena. Você sabe o que é rapax legômena, Edson? Eu vou te falar que eu não sei nem errar. Eu aprendi no seminário, você não tem obrigação de saber, não. Rapax legômena, gente, é quando numa obra literária
uma palavra aparece uma única vez. Uma única vez. Isso é uma rapax legomena. É uma palavra que aparece uma única vez numa obra literária. E é raro isso acontecer. É raríssimo isso acontecer. As palavras no Novo Testamento, por exemplo, a palavra Basileia tuteu, o reino de Deus, aparece várias vezes. A palavra eusebia, a piedade, aparece várias vezes. Ios tu antropos, o filho do homem, aparece várias vezes. Mas existem algumas rapax legômenas. Não é legume não, gente, é legômena. Rapax legômena. O que é rapax legômena? É quando, numa obra literária, a palavra aparece uma única vez. E a palavra batalogel aparece só uma vez no Novo Testamento. Todo. No Novo Testamento todo. Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Judas, Tiago, ninguém usou essa palavra. Só São Mateus usou essa palavra. E sabe quantas vezes São Mateus usou essa palavra? Uma. Ficou claro, Edson, o que é rapax legômena? Sim, essa parte aí agora eu sei errar. Ok. Então, gente, por que eu tô enfatizando que batalogel, ou seja, vãs repetições, é uma rapax legômena? Porque é difícil precisar o significado de uma rapax legômena. É difícil precisar o significado. Porque quando uma palavra aparece várias vezes, você vai olhar nos diferentes contextos em que ela aparece, e aí você vai entender melhor o significado. Quando ela aparece uma vez só, você precisa buscar em outras fontes literárias para entender o que aquilo significa. Então, se é difícil determinar o significado de uma rapax legômena, eu vou começar, Edson, dizendo o que essa palavra não significa. A pessoa que fez a pergunta perguntou o que essa palavra significa. Eu vou começar dizendo o que ela não significa. É mais fácil. Primeira pergunta. Essa palavra significa que nós não devemos fazer orações repetidas? Não. Não é isso que essa palavra significa. Ela não está dizendo que nós não podemos fazer orações repetidas. Como que eu sei disso? O próprio São Mateus, capítulo 26, versículo 44. Deixando-os novamente, Jesus foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Você não pode repetir as palavras na oração. Mateus 26, 44. Jesus vai orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, batalogel não significa que você não pode repetir, fazer orações repetidas. Segunda coisa que batalogel não significa: orar por muito tempo. Jesus está falando que você não deve orar, fazer orações longas. Será que é isso que Jesus está falando? Lucas, capítulo 6, versículo 12. Naquele dia, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Então, Jesus não está dizendo que nós não podemos fazer orações longas. Então, a gente já viu que não significa que não podemos fazer orações repetidas, e a gente já viu também que não significa que não podemos fazer orações longas. Então, eu já sei o que significa, Eduardo. Significa que a gente não pode rezar orações prontas e repetitivas. Orações prontas e repetitivas. Por isso que a gente não pode rezar o terço, Eduardo, porque o terço é uma oração pronta e repetitiva, logo, é uma vã repetição. Salmo 135. Salmo 135 é uma oração pronta.
O povo reza, o povo judeu reza essa oração, oração pronta. Na Bíblia protestante é o Salmo 136, na Bíblia católica é o Salmo 135. E eu vou ler para vocês o Salmo 135. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o Mar Vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou parar por aqui, porque são quase 30 versículos, e nesses quase 30 versículos nós repetimos porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. E como que vem alguém dizer que você não pode fazer orações prontas e repetitivas? Se está na Bíblia, pelo amor de Deus. Vou acordar minha filha. Vocês estão me fazendo acordar minha filha. Está na Bíblia. Orações prontas e repetitivas. E vem um filho de Deus encher a paciência de um católico que ora, falando que ele não pode fazer oração pronta e repetitiva. Desculpa, mas é de estourar os miolos de qualquer cristão. A Bíblia tem oração repetitiva e o sujeito vem me falar que eu não posso fazer oração repetitiva. Pombas, para não falar coisa pior. Deixa de ser tonto. Por favor, estou falando isso com amor. Deixa de ser tonto. Deixa de achar que uma oração, para ser válida, ela tem que ser racionalmente compreensível. Você nunca vai compreender o poder de um Pai Nosso. Você nunca vai compreender o poder de uma Ave Maria. Santo Tomás de Aquino dizia que ele trocaria todo o conhecimento teológico dele pelo poder de uma Ave Maria. Só que você, na sua cabeça racionalista, iluminista, acredita que tudo tem que passar pelos sentidos. Tudo tem que passar pelos sentidos. Mas com Deus não é assim. Com Deus é revelação, é sobrenatural. Então eu já falei o que não significa bataloguel. Agora vou dizer o que significa bataloguel. E eu usei aqui uma enciclopédia grega publicada por uma editora protestante aqui no Brasil. Enciclopédia publicada pela editora Cultura Cristã, que é uma editora protestante, Dicionário Teológico do Novo Testamento. E olha só o que diz. A palavra bataloguel, usada apenas em Mateus 6, versículo 7, eu já falei isso para vocês, significa tagarelar, no sentido de procurar alcançar sucesso por meio de repetições. A etimologia da palavra causa debate e talvez tenha se formado em analogia ao verbo batarizo, que significa gaguejar. Então, bataloguel é tagarelar, balbuciar, repetir muitas palavras de maneira mecânica. Tagarelar, multiplicar palavras de maneira mecânica. Se fosse eu, Eduardo, tradutor, eu diria, quando orardes, não multipliquem as palavras de maneira mecânica, como fazem os pagãos, que é o que Jesus diz. E eu sei o que você está pensando, meu amigo protestante. A oração do terço não é uma repetição mecânica? Parabéns, você acaba de assumir o papel do Espírito Santo e leu o coração das pessoas. O Espírito Santo que se cuide. Quem é você para determinar se a oração de alguém é mecânica ou não?
católico pode orar de maneira mecânica? Pode. Sem relacionamento com o Pai? Pode. Mas todos fazem isso? Não. E o evangélico? Não ora de maneira mecânica? Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, porque, ó Deus, ó Deus, ó Deus, estamos aqui, vem nos abençoar, ó Deus. Me engana que eu gosto, rapaz. A oração mecânica, a tagarelice mecânica, pode emergir a partir do terço? Pode. Mas quem é você para julgar o coração de alguém? A intenção do coração? A tagarelice mecânica pode emergir também de qualquer oração que você fizer. Então, o terço é uma arma de guerra para a batalha. A batalha vai se tornar cada vez mais cruel. E você precisa de uma arma poderosa, e essa arma se chama o Santo Rosário. O Santo Rosário. Orações prontas e repetitivas são bíblicas. Jesus orava repetidamente a mesma coisa. Jesus orava a noite toda. Então, se você usar, a partir de agora, se você me ouviu, e usar o versículo 7 de Mateus 6 para dizer que a oração do terço é vãs repetições, você vai estar sendo simplesmente desonesto. Porque na Bíblia tem orações prontas e repetidas. O que Jesus condena é a tagarelice mecânica. A tagarelice que não emerge de um verdadeiro relacionamento com o Pai. E isso, meu amigo, não é privilégio do católico, não é privilégio... qualquer um pode cair nesse erro. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu nunca tinha ouvido dessa forma. Eu já ouvi outras pessoas fazendo a mesma explicação, e eu já estava muito convencido. Depois dessa resposta, eu fiquei mais convencido ainda. Muito bom. Olha só, eu quero aproveitar aqui e falar que no Pocket Terço, eu não sei se a câmera vai ficar desfoco, não vai ter jeito não. No Pocket Terço, a gente ensina a rezar o terço, né? E lá, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando reza o terço é que não são só repetições, porque para cada dezena, para cada terço, até completar o rosário, você medita em toda a história da salvação. Desde a anunciação do anjo até lá no final. Até lá no final. Não passa nada para trás. Então, falar que a gente só repete as palavras é muito errado, porque a gente não está na cabeça das pessoas, né? Então, o que acontece? Você meditar, você rezar o terço, uma dica que eu te dou, é você rezar meditando nos mistérios. Agora, se você só rezar, sem meditar nos mistérios, lembrar da história da salvação enquanto você reza, você pode cair num erro. Mas, mesmo assim, muito longe de ser vã repetição. Com certeza. Muito bom. Eduardo, esgotamos as perguntas. Olha só, palmas para nós. Palminhas. E eu ainda vou dizer mais. A oração já está no Pocket Terço, viu? A primeira oração a Nossa Senhora. Olha, é só entrar na guia. Entra na guia de orações e digita lá sob a vossa. Ela vai aparecer a oração e está lá. Vocês podem fazer essa oração. E olha só, outras pessoas que fizeram as perguntas apareceram aqui na live, estavam na live também. Quem falou aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Foi... Aqui ele está com o nome de o Nazareno da Luz, Luz da Torá. Ele falou, eu sou o Cristiano Bispo. Então, ó, o Cristiano Bispo está aí. Obrigado, e parece Cristiano. que tinha outra pessoa. Ai, meu Deus, quem era? Será que era a Tatiane? Eu não me recordo agora. Mas olha só, isso é o mais bacana. A gente está junto, respondendo a pergunta de vocês. Então, se vocês têm mais perguntas, já sabem o caminho. pocketterço.com.br/pergunte. Quem quiser fazer perguntas, então... Isso. Eu estou repetindo aqui para o Paulo. No povo do Instagram, exatamente. Fazer perguntas, pocketterço.com.br/pergunte.
e a gente pode, quem sabe, responder sua pergunta quinta-feira que vem. Esse programa é toda quinta. Exatamente. E para reforçar também que o professor Eduardo abriu uma listinha especial, em primeira mão, eduardofaria.com.br, para o curso dele. Isso. Quero convidar vocês a entrarem nesse site, eduardofaria.com.br. Gente, é impossível de errar. eduardofaria.com.br. E você entra nesse site, vai ter um formulário. Você coloca seu nome, seu e-mail e seu telefone, e você vai saber em primeira mão quando o curso for lançado. O curso vai ser lançado ainda esse mês. Você vai saber antes de todo mundo. Antes de todo mundo. Eu vou divulgar para você primeiro, depois eu divulgo de forma aberta. E você vai ter acesso a um desconto muito especial. Então, o curso vai ser lançado ainda esse mês. E eu te peço que coloque o seu nome na lista de espera, eduardofaria.com.br. Ô, Edson, pessoal do Instagram aqui, a gente está com mais de 80 pessoas no Instagram. Isso é muito legal. Eles estão perguntando se a live vai ficar salva. Então, eu preciso dar esse recado aqui. Você que nos acompanha pelo Instagram, a live não vai ficar salva no Instagram, mas vai ficar salva no YouTube. No YouTube. No meu YouTube ou no YouTube do Pocket Terço, tá bom? Vai ficar salva lá. Olha só. Conhece o Peter? O Peter é um querido. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, nos Estados Unidos eles têm um Eduardo Faria lá, chama Scott Hahn. Tá certo. É o Scott Hahn, só se for. Ô, Peter, obrigado pela generosidade, meu amigo, mas eu acho que eu tenho que comer muito feijão com angu para poder chegar aos pés do Scott Hahn. Tá? Isso não é falsa modéstia, não. Eu não me comparo com o Scott Hahn em nenhum aspecto. Tá certo. Pessoal, eu agradeço demais a presença de todos vocês. Para quem não sabe, a gente tem um estudo bíblico, ele vai retomar na segunda-feira, é o Verbum. Então, vocês podem entrar no site. A gente tem um grupo no Telegram de alunos, né? Que é o grupo que você pode acessar acessando esse endereço aqui, verbum.app. E aí você vai ter um conteúdo fantástico de estudo bíblico para poder acompanhar. Você quer falar para o pessoal do Instagram aí? Sim, eu até tirei o fone aqui para eles poderem te ouvir, mas para quem quiser acessar o nosso estudo, o nosso curso bíblico Verbum, estudo orante e sequencial das Sagradas Escrituras, você pode acessar o site verbum.app. Verbum.app. Nós temos todos os estudos lá, um estudo bíblico profundo, gratuito, tá? É um curso bíblico gratuito. E todas as segundas, terças e quartas, às 7h30 da manhã, nós temos episódios ao vivo. Tá ótimo, então. Eduardo, muito obrigado pelo seu tempo. Vamos encerrar a nossa live agora. Se despeça do pessoal aí e já deixando o convite para quinta-feira que vem, né? Vai ter coisa diferente quinta-feira que vem. Eu não esperaria... Mas não fala, não. Ah, tá. Fala, não. É segredo. Eu queria agradecer a confiança de vocês. A gente teve, ao longo da live toda, mais de 200 pessoas que certamente tinham outras coisas para fazer, mas nos concederam a honra da sua companhia, da sua audiência. A gente faz isso com muito carinho para servir vocês. Tá? Eu me despeço na paz do Senhor, rogo a bênção de Deus e de Nossa Senhora sobre a vida de cada um de vocês. E quinta-feira que vem, às 8h da noite, nós teremos mais uma edição do Pergunte que eu Respondo. Tá certo. Um abraço, Eduardo. Fique com Deus. Um abraço, Edson. Um abraço, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais.